Nos últimos meses, o Banco Central decretou liquidação de instituições financeiras. Dentre elas está o Will Bank, o Banco Master e o Banco Pleno. Olha lá, liquidações bancárias anunciadas. O Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Will Bank. Banco Pleno de comprado e separado do Master até a liquidação pelo Banco Central. Banco Central determina a liquidação extrajudicial do Banco Master. Notícias como essas cada vez se tornam mais comum e junto com ela vem aquela preocupação. O que acontece com o meu dinheiro se o meu banco quebrar? Então fica nesse vídeo que hoje eu vou te explicar o que é liquidação financeira, como funciona o Fundo Garantidor de Crédito e como se proteger de forma inteligente. Antes de mais nada, nós precisamos entender o que é uma liquidação bancária. Liquidação extrajudicial nada mais é do que um decreto do Banco Central encerrando as atividades de uma instituição financeira, justamente por ela não conseguir manter a operação dela de forma segura. Para vocês entenderem de uma forma visual mais clara o que é a liquidação. Nada mais é de que quando os bancos começam a enfrentar problemas e o Banco Central precisa intervir, fazendo o encerramento de suas atividades. Isso normalmente acontece quando o banco enfrenta problemas de liquidez e de solvência. Peraí, Nicolas, pera, vamos devagar. O que é liquidez e o que é solvência? Nunca ouvi falar sobre isso. Fica tranquilo que nesse canal aqui você não sai com uma dúvida. Vamos lá, o que é a liquidez? Olha só, liquidez é a capacidade que a instituição financeira tem de arcar com seus compromissos no curto prazo. Então, veja esse exemplo aqui. Imagine que o banco tem 100 clientes e o patrimônio total desses 100 clientes gira em torno de 100 milhões de reais. Então, vai 1 milhão para cada cliente. Dentro desses 100 milhões que ele tem de patrimônio de clientes, no caixa dele só tem somente 25 milhões. Porque os outros 75 milhões ele fez empréstimos. Então, agora imagine que os 100 clientes batem na porta do banco e falam: ó, eu quero sacar o meu 1 milhão. E aí, o banco ele tem esse 1 milhão aqui no caixa para devolver para cada cliente, totalizando 100 milhões? Não, o banco ele não tem esses 100 milhões em caixa, justamente porque ele emprestou o dinheiro. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas a pessoa ela emprestou o dinheiro para o banco emprestar para outra pessoa ou não? Não necessariamente, a pessoa pode ter sim emprestado dinheiro num CDB, numa LCI ou numa LCA, mas ela também pode ter esse dinheiro em conta corrente. A gente não sabe, mas o dinheiro que está em conta corrente ali, ele está sendo emprestado para outras pessoas. É que o saldo ali, ele fica o mesmo, a gente não vê, mas o nosso dinheiro a todo momento está sendo emprestado. Então é comum as instituições financeiras realizar empréstimos até mesmo sem a gente saber. Agora, quando falamos de solvência, nada mais é do que a capacidade de patrimônio que o banco tem para cobrir as suas dívidas. Então, nesse caso aqui, imagine que o banco tem 1 bilhão de ativos, porém ele tem 1 bilhão e 200 de dívidas. Significa que ele não consegue cumprir as suas dívidas. Então, ele é um banco insolvente. Então, sempre que ouvir essa palavra solvência, lembre-se disso, que é a instituição financeira ter o ativo, que é o seu patrimônio, menor do que as suas dívidas. Então, por mais que ele tenha ali todo o patrimônio dele para jogo, não cobre as dívidas que ele tem. Tá, Nicolas, entendi como que tá funcionando essa parada, mas eu ainda não entendi uma coisa. E se eu tô com meu dinheiro lá, acabou pra mim? Já era? Eu vou perder até o meu último centavo? Tudo isso porque eu escolhi um banco errado? Calma, vamos entender primeiro o que acontece quando o Banco Central decreta uma liquidação. Então não adianta se desesperar nesse primeiro momento quando a liquidação foi decretada pelo Banco Central. Algumas coisas vão ter que acontecer ali dentro do banco até a gente chegar na parte que nos interessa, que é esse ressarcimento do nosso dinheiro. Tá bom, mas agora sim. E os clientes? O que acontece com os clientes? É aí que entra o FGC. Para quem não conhece, o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele é uma entidade privada financiada pelos bancos. É ele que vai possivelmente ressarcer o investidor e os clientes do banco. Por que eu digo possivelmente? Porque a gente tem algumas condições por trás disso. As condições são as seguintes. Olha lá, seguro FGC. A condição é que você tenha até 250 mil reais
por CPF ou CNPJ em cada instituição financeira. Então, olha só, a gente tem um cenário aqui, que é o cenário 1, que é o cenário do João. João tem R$ 235 mil como investidor ou até mesmo na conta corrente parado ali. Esse dinheiro, ele tá seguro. Por quê? Ele é abaixo de R$ 250 mil, que é a condição. Então, João tá seguro. Agora, nós temos um cenário muito curioso, que é o cenário 2, que é o caso da Maria. Maria tem R$ 400 mil no banco, que foi decretada a liquidação. O que acontece? Maria perdeu os R$ 400 mil somente por não ter esse dinheiro dividido em outras instituições? A resposta é não. Maria não perde tudo. Maria tem R$ 250 mil assegurados pelo FGC. Porém, o restante dos seus R$ 150 mil vai entrar na fila dos credores. Basicamente, esses R$ 150 mil da Maria vai ficar lá para a fila dos credores, que é quando o liquidante que foi nomeado pelo Banco Central, ele vai chegar, ele vai organizar os ativos do banco e vai começar a pagar os credores. Isso pode demorar muito mais tempo, até mesmo anos, do que o pagamento do FGC. Esse caso já é um cenário mais burocrático, a gente está falando de um pagamento total dos credores, de uma organização financeira ali para a gente fazer o bate com tudo que o banco tem para pagar, é uma coisa que leva tempo. Já o que está segurado pelo FGC, basicamente ele vai lá e vai pagar. Vale ressaltar que essa cobertura vale para CDB, RDB, conta corrente, LCI e LCA. Então, se você tem o seu querido dinheirinho dentro desses produtos, ou até mesmo na conta corrente, você está assegurado pelo FGC até R$ 250 mil. Coloquei aqui na tela o cronograma pós-liquidação, que é para a gente entender mais ou menos como que funciona, um prazo ali que a gente pode ter para receber esse dinheiro de volta. Então, no dia 0, o BC decreta a liquidação dessa instituição. Nos próximos dias, nos dias seguintes, o FGC inicia pagamentos. Não demora tanto, tá, gente? Vai depender de situação para situação, mas não demora tanto. E nos meses seguintes, o liquidante vai liquidar os ativos do banco. E aí sim, quem está lá na fila pode começar a receber o restante do valor que não estava na cobertura do FGC. A gente só tem que separar isso, tá? Quem paga essa dívida com os credores não é o FGC. O FGC só vai ressarcir o que está dentro do seguro dele. Não está dentro do seguro dele, aí é com o Banco Central. Agora, uma dúvida muito comum, que é: Nicolas, por que os bancos quebram então? Pô, o banco não é um lugar que tem um monte de dinheiro, por que ele quebra toda hora? Não para de sair de notícias que os bancos estão quebrando. Gente, bancos não quebram do nada, tá? Normalmente tem 3 coisas que fazem o banco quebrar e ele avisa antes de quebrar. Normalmente a gente tem que buscar ver esse índice que está mostrando que o banco está enfrentando algum problema. A primeira coisa que faz um banco quebrar é a gestão inadequada de riscos. Ou seja, você pegar o dinheiro ali e emprestar para qualquer pessoa, principalmente para pessoas que têm um risco muito grande. Tem gente que jamais poderia ter um empréstimo de um banco. E até mesmo empréstimos altíssimos. Ah, Nicolas, eu já sei, você tá falando aqui da vizinha da minha rua. Realmente, ela pega empréstimo e não paga nenhum. Não, gente, não é somente com pessoas físicas, tá? Principalmente esses grandes volumes vêm das pessoas jurídicas. Grandes empresas metem o calote no banco mesmo e não estão nem aí. A segunda coisa que faz um banco quebrar é o crescimento agressivo. Pois é, até mesmo crescer tem que fazer da forma certa quando a gente fala de instituições financeiras. Muitos bancos crescem rápido demais sem um capital suficiente para se financiar. Imagine que você está ali divulgando o seu produto financeiro, divulgando o seu banco, trazendo um bom número de clientes, mas ainda assim você não tem um capital suficiente para financiar. Imagine você começou a emprestar bastante dinheiro agora, mas você nem tem o capital para fazer essa segurança caso esse banco quebre. Então, vira um banco insolvente. O terceiro ponto seria problemas de confiança. Imagine só que você está navegando na internet ou até mesmo assistindo o noticiário e com isso é divulgado o resultado do trimestre do banco e ele vem de uma forma péssima. Com isso, muitas pessoas podem se assustar e querer tirar o dinheiro do banco de uma vez. Assim,
ele não vai ter o dinheiro no caixa e ele vai enfrentar esse grande problema que é não ter o dinheiro no caixa para devolver para as pessoas. Uma dúvida muito comum é se essas liquidações elas podem gerar crises sistêmicas. Na prática, não, porque o resultado do banco A não necessariamente vai refletir no banco B. O Sistema Financeiro Nacional é altamente regulado pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e dentro disso tem diversas exigências rigorosas, então não é bagunça. Mas é claro que tudo isso que vem acontecendo serve de alerta para essa concentração de riscos. Agora, como você deveria se proteger? O que você tem que pensar antes de tomar qualquer iniciativa de ter um dinheiro numa instituição financeira? Olha só, tem alguns pontos que a gente tem que sempre ressaltar. São pontos básicos, são pontos que qualquer pessoa pode saber, mas muitas pessoas ignoram todos eles. A primeira delas é você diversificar entre os bancos. A gente está cansado de falar que não pode ficar com todo o seu dinheiro no mesmo banco, principalmente se seu dinheiro for muito alto. Não faz sentido. Porém, você tem que tomar um cuidado com essa dica. Você não pode também pegar o seu dinheiro e ir para qualquer banco. Outro ponto muito importante é a gente respeitar o limite do FGC. Se é até 250 mil por CPF ou CNPJ em cada instituição financeira, por que você vai botar acima de 250 mil em uma instituição financeira que não tem certa credibilidade para ter essa quantidade de dinheiro? Eu sei que às vezes é uma pessoa que tem ali alguns milhões e ela não tem como também ter 10 instituições financeiras, mas que ela tenha 3, que ela tenha 4, mas que sejam boas instituições financeiras. Outro ponto também é você avaliar o perfil da instituição. Exatamente, esse é o papel do cliente, avaliar o perfil da instituição, porque é o banco que você está escolhendo para colocar o seu dinheiro. Então é um banco que apareceu ontem, é um banco novo, ele está prometendo retornos absurdos. Uma dica valiosa é que você procure grandes bancos. A gente está cansado de ouvir nomes de grandes bancos e mesmo assim olha para os pequenos bancos e decide colocar todo o nosso dinheiro lá. Não dá, né, gente? A gente tem que ter noção do que é um banco bom e o que é um banco ruim. E fica mais uma dica que banco bom dá lucro trimestre a trimestre. Um outro ponto é você entender onde você está investindo, porque lembre-se, o FGC não cobre tudo, ele vai cobrir RDB, CDB, LCI, LCA e conta corrente. Se não for nisso, não adianta chorar depois. Então é de extrema importância conhecer os produtos financeiros que você está entrando. Olha só essa tabelinha aqui, ó. Como se proteger? Vamos simular que a gente tem um patrimônio de 800 mil reais. A gente tem esse cenário e esse cenário. Vamos começar por esse aqui. A gente tem aqui, ó, no banco A, no banco B, no banco C e no banco D, 200 mil reais em cada banco. Ou seja, totalizando 800 mil reais. Então, esse dinheiro em todas as instituições financeiras está assegurado pelo FGC. Justamente porque ele está abaixo de 250 mil reais. Agora, no segundo cenário, a coisa já não é bem assim. Olha só, no banco A, a pessoa tem 300 mil reais, já não está seguro pelo FGC, está excedendo aí 50 mil. Já no banco B, ela tem 145, tá seguro, tá tudo certo com esse dinheiro. No banco C, ela tem 255. Pô, Nicolas, é só 5, ele não consegue cobrir? Não, gente, é 250, até 250. Então, os 5 mil que está excedendo tá em risco também, tá? E no banco D, ela tem 100 mil, então tá seguro. Então, a gente consegue perceber que não adiantou ela diversificar no banco A, B, C e D, sendo que ela errou no banco A e no banco C. Então, daqui a gente tira o cenário 1 como o cenário ideal. Lembre-se, galera, o objetivo aqui não é gerar medo em vocês, mas sim uma consciência. O sistema financeiro nacional é excelente, mas os riscos ainda existem. A diferença de quem sofre e quem está protegido está na informação. E muitas vezes essa informação é de graça. Entender liquidação é entender riscos. Entender risco é proteger o seu patrimônio. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de comentar aqui abaixo o que você está achando de todas essas liquidações que está acontecendo no mercado. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com um amigo e ativar o sininho. É muito importante quando vocês ativam o sininho, porque sempre que eu posto um vídeo novo, assim como esse aqui que vai sair, você é notificado. E até a próxima.